tudo bem, gente? Oh, coisa boa, estar de volta aqui com vocês, tá? Então, olha só, conforme eu prometi no vídeo anterior, que nós iríamos dar continuidade e falar sobre o coronavírus. Então, ó, se você não assistiu o vídeo anterior sobre vírus, volta lá, assiste, porque é importante a aula anterior para você entender a aula de hoje. Essas aulas elas estão linkadas, uma vai complementar a outra, tá bom? Então, ó, se você não assistiu, vai lá, assiste, depois assiste esse outro vídeo que a gente vai dar início agora. Segue comigo, tá? Sobre o coronavírus. Beleza? Estão preparados? Muito bem, galera. Então, ó, pega o caderno, pega tudo aí, anota tudo que vocês acharem importante, tá? Vamos lá? Tranquilos? Vamos aqui, ó. Vamos conversar sobre esse termo, sobre essa palavrinha coronavírus, tá? Olha só, gente, os primeiros coronavírus humanos, eles foram detectados em 1937, tá? Mas foi somente em 1965 que eles passaram a ter esse nome, coronavírus. Isso tudo em função do seu aspecto, do jeito como eles conseguiram, né? Quando visualizaram essas criaturas, né? No microscópio. Como se trata de uma família, gente, não existe só um tipo, tá? Então, existem vários deles, entre eles o SARS-CoV, o MERS-CoV, né? Então, é uma família. Então, o coronavírus é uma família de vírus. Existem várias espécies de vírus compondo esta família. Esse formato, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, me acompanhem aqui, gente. Olha só. Aqui tá a historinha que eu acabei de contar pra vocês. Vocês têm tudo em mão, gente, tá? Vocês podem voltar na tela e ver quantas vezes vocês quiserem, tá bom? E aqui está a imagem do coronavírus, né? Essa imagem eu particularmente acho linda. Então, a gente pode ver aqui esse aspecto, né? Lembrando uma coroa, certo? Lembrando uma coroa. Tá aí o termo, gente, coronavírus. Eu tenho aqui, ó, olha só, gente, que eu achei, tá? Estão vendo aqui? Ó, eu tenho um coronavírus. Olha só, galera. Isso aqui, na verdade, pra ser sincero com vocês, gente, isso aqui é uma bolinha de cachorro, tá? Um brinquedo de cachorro. Mas ele, quando eu vi, eu digo, caramba, isso aqui lembra muito, né? A figura de um coronavírus. E aí, eu resolvi pegar pra gente dar uma visualizada legal, né? Olha só. Então, ó, lembrando, né, que os vírus são formados por um capsídeo, uma cápsula proteica, e dentro deles está o seu material genético. Esse coronavírus aí, gente, o material genético dele é o RNA. Só lembrando, os vírus podem ser de DNA e podem ser de RNA. Especificamente, o coronavírus é um vírus de RNA. E isso vai trazer uma característica importante. Porque os vírus de RNA, gente, eles sofrem mutações, né, alteração do material genético com maior frequência, certo? E foi exatamente o que aconteceu. Vocês viram aí na tela anterior que esses vírus já são conhecidos, só que foi o que aconteceu agora. Eles sofreram, gente, uma modificação, eles sofreram uma alteração no seu material genético, tá bom? E aí, no ano passado, em dezembro do ano passado, nós tivemos os primeiros casos da doença, que foi aonde? Na China, né? Naquela cidade lá chamada de Wuhan, tá bom? Então, por que foi que aconteceu? Então, era o mesmo vírus e esse vírus sofreu uma modificação. Por isso que chama o novo coronavírus, porque ele sofreu uma mutação, uma alteração no seu material genético. E essa mutação, venhamos e convenhamos, foi muito favorável para esse vírus. Porque esse vírus, na verdade, gente, o vírus ele é um parasita, não é isso? Não é um parasita obrigatório. E os parasitas, gente, eles não têm intenção de matar o seu hospedeiro, não. Porque ele depende do hospedeiro para ele sobreviver. Ele precisa dele. O vírus não está afim de matar a gente, não. Mas só, o que foi que aconteceu? Ele precisa infectar uma célula. Ele precisa de uma célula para ele sobreviver, gente. Então, o que foi que melhorou para ele essa mutação? Que agora ele consegue ser transmitido de uma velocidade muito maior. O problema todo dessa doença é a velocidade de transmissão, como ele consegue passar de um ser vivo para o outro. Na verdade, de um humano para o outro, porque a transmissão se dá dessa forma, né? Por meio de humanos. Certo? Vamos aqui, ó, gente. Vamos voltar aqui na nossa tela.
E aí eu quero comentar com vocês sobre essas nomenclaturas, tá? Eu quero que fique muito claro na sua cabeça. Olha só, o vírus, o nome científico do vírus, tá bom, gente? Ó, o nome científico do vírus, ele é o SARS-CoV-2. Por que CoV-2? Né? O coronavírus 2, porque ele veio resultado de uma mutação de um outro vírus. Tia, esse SARS-CoV-2 pode virar o 3 ou 4? Pode sim, gente. Né? A gente não pode descartar essa hipótese que ele pode sofrer uma nova mutação e vir aí um pouco mais letal. Esperamos que não, né? Então, ó, significa o quê? A síndrome SARS, né? Esse S aqui de síndrome, tá bom? Respiratória aguda, grave, coronavírus 2. Daí o nome SARS-CoV-2, tá? Então, ele vai pertencer a uma família que causa infecções respiratórias. Então, o lugar onde as células que esses vírus gostam de parasitar são as células do trato respiratório. Vocês sabem, no vídeo anterior eu comentei sobre isso, que os vírus escolhem determinadas células do nosso corpo para eles parasitarem, aquelas células que vão favorecer a sua reprodução, tá? A Organização Mundial de Saúde definiu a doença como sendo a Covid-19. Então, SARS-CoV-2 é o nome do vírus, Covid-19 é o nome da doença, gente. Então, ó, CO de corona, tá? VI de vírus, D de doença, 19, gente, é o ano, ó, em que essa doença surgiu, tá? Então, daí o nome Covid-19. Eu quero que vocês prestem atenção que cada letra, né, essas siglas têm um significado. Da mesma forma como o seu nome tem significado, nomes de outros seres, tudo tem significado. Não é feito aleatoriamente, não é feito na doida, tá bom, gente? Tá tranquilo? Aqui tem um resuminho pra vocês, que a tia Renata é top, né? Então, bota tudo organizadinho pra vocês. Então, ó, Covid-19 é o nome da doença. SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Coronavírus é o nome da família a qual pertence o SARS-CoV-2. Beleza, gente? Pronto. Pois agora, nós vamos falar especificamente da doença. Nós já sabemos quem é o vírus, tá? E agora, vamos ver como é que ele ataca, né? O que ele faz no nosso organismo? Como é que ele é transmitido? Então, vamos falar agora especificamente da Covid-19, tá bom? A Covid-19, gente, eu tô só com a bolinha aqui na minha mão o tempo todo, ó, gente. Com o vírusinho aqui, meu Deus. Olha só, a Covid-19 é uma doença que é transmitida de ser humano para ser humano, gente, tá? Porque nós sabemos hoje, nós não temos indícios de que outros animais estejam transmitidos para os humanos. O que nós sabemos hoje, né? Ainda bem, vamos agradecer que os animais não são os transmissores, tá bom? Mas vimos casos, está aí noticiado, que alguns animais, né? Se eu não me engano, foi um cachorro, 2 gatos e uma tigresa, que apresentaram o vírus, né? Deram positivo para o vírus, mas que os sintomas foram muito, muito leves, tá bom? E não há indícios de que eles transmitam para nós humanos. Então, o que nós sabemos hoje é que essa transmissão se dá de humano para humano. Daí a necessidade de nós fazermos o isolamento social, tá? Porque esse isolamento social vai diminuir as chances de contágio. Por quê? A Covid-19, gente, ela é uma doença contagiosa. Que é uma doença contagiosa que eu pego no contato com outra pessoa. Então, o isolamento, ele vai evitar esse contato com outra pessoa. Professora, mas tem outras doenças que são contagiosas e a gente faz isolamento social? Faz, sim, sabiam disso. Quando a pessoa tem catapora, uma doença contagiosa, você sabe, se você já teve, você não pode ir para a escola. Se você já teve, você não pode trabalhar enquanto você estava com essa doença, tá bom? Então, existem outras, rubéola, né? Tem uma série de outras doenças que são contagiosas. E aí, quando você pega, você vai tirar aqueles dias de licença, de atestado e tal, porque você não pode entrar em contato com outras pessoas, porque você vai infectar. Ah, tia, mas aí... Só que aí essas doenças não dão em massa. E a Covid-19, ela está atingindo um número gigantesco de pessoas. Daí, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, está determinado que ela se trata de uma pandemia, tá? Ou seja, existem casos de Covid-19, gente, no mundo inteiro, em todos os continentes, tá? Tem casos,
né? Uns países mais, outros menos, mas tem. Então ela foi considerada então uma pandemia porque atingiu o maior número de países, né? E países em todos os continentes. Tá compreendida essa parte? Então o problema da Covid é a transmissão, que é muito fácil. Essa foi a mutação dos pontos positivos, né? Do SARS-CoV-2, porque ele é muito fácil de ser transmitido. E um dos veículos é a nossa mão. Tá bom? Ó, pegar aqui, eu peguei numa superfície que tá com vírus, ó, tô pegando aqui no meu vírus. Daqui eu passo a mão na boca, eu passo a mão nos olhos e assim vai ocorrer a contaminação, gente. Certo? A gente precisa ter cuidado, por isso que sempre fala que nas formas de prevenção a gente tem que ter cuidado com as nossas mãos. Mesmo que eu esteja com outra pessoa, a gente tem que evitar tá pegando na mão de outra pessoa. Tá? O cumprimentar. A gente brinca com cumprimento agora com os cotovelos, né? Pronto. Gente, olha, esse vírus, tá? SARS-CoV, ele pode passar, ficar no ambiente durante 3 dias. Então, ele pode estar nas superfícies. Então, quando você sai de casa, você vai ao supermercado e lá você toca em várias superfícies. Não tem como. Então, você pode carregar esses vírus nas mãos. Então, a recomendação, né, do governo, a recomendação da OMS é que, por exemplo, é necessário que se vá ao supermercado, não é isso? Então, que vá só uma pessoa da família, faz a listinha em casa, combina com todo mundo a lista e só uma pessoa vai. Quando essa pessoa chega, tem que ter alguns cuidados. Lá mesmo, ela tem que andar com a máscara, a pessoa tem que estar com álcool em gel na mão, tá? Passando o tempo todo. Quando chegar em casa, deixa o chinelo do lado de fora. Se possível, deixar um paninho já com água sanitária para você esterilizar o seu calçado, tá? Você precisa, assim que chegar, pegar aquela roupinha, já botar para lavar, certo? Tomar um banho, ou assim que chegar, imediatamente tá lavando as mãos, que é um processo muito importante. Não só usar o álcool em gel, que ele é eficiente. Saiu um monte de notícias dizendo que ele não era eficiente, viu, gente? Mentira. O álcool em gel, 70%, ele é eficiente sim. Mas melhor do que o álcool é a gente lavar as mãos, certo? Então, a gente tem que prestar atenção até no cuidado de como a gente vai lavar as nossas mãos, tá? Vamos supor aqui, peguei de novo o meu coronavírus, tô com a mão, né? E aí eu preciso o quê? Colocar aqui, ó, o meu sabãozinho, tá bom? E aí a gente sempre lava as mãozinhas assim, né? Pra lá e pra cá. Só que agora a gente tem que ter um cuidado maior na hora de lavar as mãos, tá? Então, além de lavar a palma da mão, né? Já viu aquelas cenas de médico, né, em filme? Então, ele lava aqui, aí ele vai lavar assim, ó, entre os dedinhos, tá? Lava aqui na outra mão também. Cuidado com as unhas, tá? Lavando aqui as unhas, tá? Numa palma da mão e na outra. Cuidado na hora de fechar a torneira. Se você tiver, principalmente se você tiver, gente, num local público, né? Porque aí várias pessoas tocaram na torneira, você lava a mão e se contamina de novo. Então, a ideia é que você tenha um lencinho, um papelzinho para você fechar a sua torneira. Em casa, né, a gente depois dali joga um sabãozinho na torneira e depois fecha, tá bom? Não esqueça de andar sempre com álcool em gel e com a sua máscara. E o mais importante, não saia de casa, não saia de casa, tá bom? Se possível, essa é a ideia, né, que tem passado, que tem dado resultados, não só aqui, nós temos melhorado, sim, precisamos ainda achatar mais ainda essa curva, tá? Ainda estamos passando por um problema sério, se fala aí que o pico mesmo dessa doença é para maio, a gente não está livre ainda desse isolamento social, infelizmente. Não quero tocar aqui no assunto da economia, porque não me compete essa parte, embora a gente tenha visto e estamos acompanhando que é uma dificuldade muito grande, a questão financeira, a questão econômica, mas é necessário, tá bom? À medida do possível, a gente vai tentando se organizar. Não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para ninguém, tá? Pra gente também tem sido bastante difícil. Então, se você puder, fique em casa. Olha só, gente. Quais são os sintomas dessa doença, tá? Eu quero que venha pra cá, me acompanhe aqui, ó. Eu botei aqui tudo preparado para vocês, tudo organizadinho, ó. Os sintomas. Parece com um resfriado, mas não é um resfriado, não é uma gripezinha, certo? Ela vai atingir aqui toda a região de nariz, de garganta, provocando a coriza, né, irritação na garganta. Ela não gera muco, aquele catarro, aquela secreção, tá? É uma tosse seca. Isso é importantíssimo,
tá? Porque ela é uma tosse seca. Aí, só que esse vírus, ele pode descer para o trato respiratório inferior, que é a região dos pulmões, e provocar pneumonias, tá? E aí a situação começa a ficar muito grave. Então, ó, febre, tosse, dificuldade para respirar, e aí o seu pulmão pode estar comprometido, certo? O ideal é que, em algumas pessoas, esses sintomas podem ser leves, podem ser, mas e tem gente que não tem nem sintoma. A gente vai já falar aqui, tem pessoas que não apresentam sintomas, mas elas são transmissoras da doença, gente. Não tem como não transmitir, tá? Então, o ideal é que a gente procure uma unidade, né? Ou então a gente ligue para algum número, faça isolamento dentro da sua casa. Se você apresentar os sintomas, faça isolamento dentro da sua casa. Fique no seu quarto, evite entrar em contato com outras pessoas, para que você também não transmita para outras pessoas, tá bom? Ela tem sintomas graves? Tem sim, por isso que ela pode provocar a morte. Então, vai de sintomas leves e moderados a sintomas graves, que pode comprometer. A gente tem visto aí número de casos de pessoas contaminadas, número de casos de mortes, e obviamente a gente tem um número bom ainda em relação ao número de mortes, o número de pessoas que estão saindo curadas. Mas a gente não deve desconsiderar esse grande volume de pessoas, né, que infelizmente têm falecido, né? São entes de pessoas queridas e tal, que não deve ser uma situação muito fácil, tá? Tratamento não há, nós não temos uma medicação específica, tá, gente? Surgiram algumas drogas, existe aí todo um trabalho científico que tem sido feito, nós não temos nada ainda comprovado cientificamente. Os médicos testam uma medicação, testam outras, as pessoas reagem melhor, outras não, certo? E aí nós estamos aguardando que esse tratamento venha, né? Que venha acontecer esse tratamento, tá bom? Mas infelizmente agora não existe um tratamento. Ah, vai tomar isso aqui e vai ficar bom, mas a gente toma antibiótico e fica bom. Não, não tem, certo, gente? Alguns resultados deram certos, mas existem muitas restrições, também porque as pessoas que estão dentro do grupo de risco, né? Apesar de que eu particularmente, a minha opinião, não existe mais esse grupo de risco, todo mundo está aí suscetível a estar contraindo. Claro que essas pessoas, né? A probabilidade de haver morte é um pouco maior, tá? No caso de pessoas que apresentam os cardiopatas, pessoas que apresentam hipertensão, diabetes e tal. Beleza? Tem vacina? Não. E vai demorar bastante, viu, gente, para sair a vacina, ok? Nós não temos ainda aí, existem muitos testes, o mundo inteiro está se voltando para isso, gente. Tá todo mundo ligado nisso, encontrar uma vacina, né? Mas só que demora, gente, daqui que encontre, daqui que seja testado em outros seres, né? Em outros animais, para ser testado em humanos vai demorar, né? Leva em torno de um ano e meio, né? Um ano, assim, sendo muito promissor, viu, gente? Mas vamos lá, vamos ver com a tecnologia que nós temos se a gente consegue isso, tá? Sobre a prevenção, a gente já falou, né? Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, uso de álcool em gel e isolamento social. A pessoa pode transmitir coronavírus mesmo sem apresentar os sintomas? Sim, esse aí é o grande ponto, né? Que é importante a questão do isolamento social, pela questão, tá? De que eu saio para trabalhar, eu saio porque eu não tenho sentido nada. Ótimo, tá bom? Só que você pode estar sim com o vírus. Aí eu saio para trabalhar, volto numa boa, tá? Mas eu quando chego em casa, eu tenho a minha mãe é cardiopata, eu tenho meu avô de 80 anos, tá? Eu tenho em casa pessoas, né? Que tem um sistema imunológico um pouco mais debilitado, e aí eu trago o vírus para dentro da minha casa. Certo? Então, o isolamento social ele é importante, mesmo para as pessoas que não apresentam. Claro que existem setores que não podem parar, tá? Alguns setores realmente não podem parar. Mas quem puder ficar em casa, fique. Proteja quem vive dentro da sua casa. Seu pai, sua mãe, seus avós, né? Ou pessoas mesmo. Tem jovens que são cardiopatas. Existem jovens que são diabéticos, tá bom? Então, a gente precisa, sim, estar todo mundo unido, gente. Tá todo mundo unido para um bem comum. Tá bom, gente? Então, vou encerrar aqui, deixando o meu recadinho para vocês. Se você puder, fique em casa, tá? Se previna, se cuide, tá bom?
Olha só pra gente encerrar, essa nossa aula vai estar disponível para vocês em 3 canais, tá bom? Ela vai estar disponível no Instagram, tá? No meu Instagram pessoal, que é Renata Biologia, como ela vai estar também no meu canal, Bio do Zero Prof. Renata, certo? Então, neste canal, você vai lá, se inscreve, ativa o sininho, que é para você receber as notificações e, obviamente, dá aquele like se você tiver curtido a nossa aula, tá bom? Então, fica aqui um grande beijo, se cuida, todo mundo. E lá, pode ir nos comentários, se tiver alguma dúvida, tá? Comenta lá, pergunta, né? Existem mais coisas que eu poderia ter falado, mas o tempo não nos permite, tá? Quem sabe a gente faz uma outra aula dando uma panorâmica do mundo, do que está acontecendo no Brasil, número de casos, né? Falar sobre esses testes, né? Tem outros assuntos que a gente pode ir abordando, tá bom, gente? Então fica aqui, ó, um grande beijo para vocês. Se liga, fique em casa.